Olá, tudo bem? Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Ele está começando a tomar um vulto pequeno, mas está começando a divulgar mais as mensagens, muitas curtidas, compartilhamentos e a ideia é fazer cada vez mais vídeos. Eu tenho várias indicações de assuntos, mas hoje eu vou falar um assunto muito bonito, muito importante, que é a natureza do ego. Por que temos ego? O que é o ego? Como resolver esse assunto? E quem criou o ego? Por que o ego faz a gente sofrer? Esse assunto é muito bonito, é muito profundo. A humanidade tem uma grande dificuldade com as coisas que são difíceis, que complicam a vida. Ela logo rotula como algo muito ruim. E na verdade, o que eu vou dizer nesse vídeo é que o ego é um instrumento mais perfeito criado pelo Criador. Nada se compara à perfeição do ego. Nada criado. Eu não estou falando de consciência, tá? Estou falando de instrumentos. Planetas, estrelas, universos, galáxias, nada se compara ao ego. E vocês vão achar que eu estou ficando doido, né? Na verdade, o que é o ego? Primeiro eu vou dar uma explicação simplificada. O ego é a nossa experiência na ilusão. O ego é a nossa personalidade humana. O ego é a nossa parte mental e emocional que conceitua as nossas sensações aqui. Desde quando a gente nasce, o ego começa a se desenvolver. O ego é um instrumento fundamental para a gente sobreviver nesse mundo. Isso eu já falei em outros vídeos. O ego nos ensina a comer, a nos limpar, tomar banho, arrumar a casa, fazer comida, fazer compras, pagar as contas quando tem dinheiro. O ego nos ensina a aprender uma profissão, a cuidar dos filhos, dos pais, da rua, a ser uma pessoa educada ou deseducada, porque depende de cada um, né? E um ajuda o outro também a melhorar a atuação do ego na sociedade. Mas por que eu falei que o ego é uma obra-prima da criação de Deus? Porque quando a gente nasce com uma alma muito puríssima, sem bagagem ilusória. A alma é pura e real. Ela não tem bagagem ilusória e ela um dia decide experimentar a ilusão, o sonho. E para isso ela usa um corpo humano que tem ego, que tem personalidade humana. E o que essa personalidade faz na alma pura? O ego foi criado com essa finalidade: lapidar a alma. Por mais pura que ela seja, ela não tem experiências de dor, de sofrimento, de morte, de ilusão, de medo, de doença. E o ego é aquele instrumento tão perfeito que ele vai ensinar tudo isso. É como se ele fosse assim, ele tem uma vida própria, ilusória, ele não é real, por isso que ele é o instrumento mais perfeito da criação cósmica. Como pode algo que não é real ter vida própria, não é? Nossa, que profundo, hein? O que vocês acham disso? Algo que é ilusório tem vida própria? Eu e minhas perguntas que dão nó na cabeça de vocês, né? Então o ego foi criado com a finalidade mais profunda de tudo na criação cósmica, tudo. A consciência é eterna, a consciência é primordial, a consciência é a primeira manifestação do vazio, tá? Então eu não estou falando da beleza infinita da consciência, não estou comparando, estou dizendo que o ego é um instrumento criado que é o mais perfeito que possa existir no universo. Então por quê? Porque o ego vai ensinar a gente coisas que não existem em nossa alma. Nossa alma é unificada à consciência universal. O ego nos torna dual. O ego nos ensina o bem, o mal, o quente, o frio, o claro e o escuro, a luz e as sombras,
o amor, o ódio, e tem gente que acha que isso não é oposto. Bom, não vem ao caso. Essa dualidade, ela foi estabelecida no ego porque ele é um reflexo do que ele vê e sente. Se está escuro, o ego conceitua que está escuro. Se está dia, ele conceitua que está dia. Se está doendo, ele conceitua que tem dor. Se está com fome, ele conceitua que precisa comer. Se está pobre, ele conceitua que está precisando ganhar mais dinheiro. Então o ego, ele vai sendo usado pela alma. Dentro de cada um de nós tem a alma, que é o ser divino, projetado nessa dimensão, e tem o ego, que é um instrumento que vai lapidar a alma, vai tornar a alma uma consciência mais evoluída, porque ela vai, quando retorná-la, levar a bagagem de volta de um aprendizado único, que não existe no universo real. Só quem mergulha nos universos ilusórios, onde tem ego. Universo ilusório, que eu quero dizer é experiências ilusórias, tá? Então o ego, ele é tão perfeito, tão perfeitamente criado, que ele vai ver o ponto fraco da alma e ele vai exercer exatamente a mestria dele, a beleza dele. No final, o ego, ele é belíssimo. A gente diz que o ego é destruidor, mas na verdade ele é belíssimo. Ele mostra aonde que a gente tem que amadurecer. Então tem pessoas que começam a usar o ego, a personalidade humana, para amar pessoas e acaba sofrendo, porque é um amor que tem muita ilusão. Não é um amor divino, é o amor humano, é o amor do ego, é o amor de apego, de posse. E Buda sempre fala, né? O apego é a causa de todo sofrimento. E o ego, como o nome já diz, apego. Eu me apego às pessoas. Atraio sofrimento, porque eu vou cobrar delas, elas vão se afastar, eu vou chorar. As relações humanas têm muito apego, tá? Então o ego tem essa finalidade de moldar a alma numa luz mais brilhante. Aí eu te pergunto, se a alma é a consciência primordial eterna, como que um instrumento ilusório pode moldar a alma numa luz maior? Por isso que eu estou dizendo, o ego é sim um instrumento mais perfeito já construído pelo Criador. Ele vai moldar a nossa alma para níveis cada vez mais profundos de reflexão. Porque às vezes a gente está numa dor existencial profunda que o nosso mestre chamado ego nos leva. E nesse momento a alma precisa exercer uma ação de se lapidar, se tornar mais do que aquele sofrimento, transcender aquele sofrimento. Quando ela transcende o sofrimento, ela se torna mestre nessa experiência, que antes ela não tinha, porque ela vivia na unidade, na beleza infinita do amor universal. Ela nunca havia experimentado a ilusão e o sofrimento. E o ego é uma escolha nossa, ao viver aqui, na terceira e quarta dimensão, para aprender coisas que nunca poderemos aprender no universo real, onde existe a consciência universal, que é a partir da quinta dimensão, onde a nossa consciência é unificada. Então o ego, vocês estão começando a entender que ele é um grande mestre. E quanto mais a gente nega ele, mais a gente rejeita ele, mais a gente fortalece ele. Já pensou? A gente quer se livrar do ego e rejeita ele se fortalece. Por isso que o ego, às vezes, dura muito tempo incomodando a gente, porque a gente rejeita ele, a gente nega ele. Quando a gente começa a aceitar que o ego é nosso mestre aqui nessa ilusão, a gente começa a aprender com ele. Às vezes a gente está na rua, olha para uma pessoa, um vizinho que tem uma grande dificuldade com a gente com ele. E o ego logo se ativa em nós. Pô, aquele cara nojento está passando aqui, não é possível, no mesmo caminho que eu.
O ego quer que você se fortaleça no amor divino e no perdão, que é a chama violeta e a chama rosa. Olha o ego atuando aí, ó. Onde você está inconsciente, ele vai lá e mexe contigo, porque ele, na verdade, é perfeito. Ele não é para ser rejeitado nem negado. Os mestres que se iluminaram no passado fizeram um trabalho muito difícil. Eles meditaram anos e anos e anos, estudaram, treinaram, se orientaram com sábios para que eles pudessem retornar à luz divina que habita dentro de cada um de nós. E eles aprenderam que eles teriam que entender a ilusão do ego para transcendê-lo. E isso eles fizeram com mestria. Eles dissolveram o ego, deixaram de dar valor ao ego e voltaram a ser a luz que eles são no universo unificado, sem dualidade, que é nas dimensões superiores. Na quinta para cima já é a consciência unificada. Só que agora nós estamos num momento tão maravilhoso do mundo. Aí você vai dizer, mas está em guerra, está em cataclismas e tal, criado pela identificação com o ego, criado por rejeitar o ego, criado por exacerbar o ego. Nós, ao invés de observarmos o ego nos ensinando, a gente, na verdade, quando reage, fortalece ele, como eu falei. Então, um ego que nos mostra o ódio por alguém, para a gente aprender a perdoar, e a gente se identifica com o ódio, a gente aumenta esse ódio. E o ego vai se fortalecendo, vai ficando maior, vai ficando agigantado e fazendo mais sofrimento para a gente. Então a gente tem que se tornar parceiro do ego, amigo do ego. A gente tem que amar as lições aprendidas, porque se a gente ama elas, elas deixam de ter necessidade, porque a gente transcende as experiências, a gente evoluiu no aprendizado. No momento a Terra está passando pela experiência mais linda de todo o cosmos, eu tenho falado em outros vídeos. Por que isso? Porque chegou o momento de, ao invés da gente transcender o ego, dissolver o ego, nós vamos transformar o ego em real. Ele está se tornando num instrumento real. Se ele é real, ele é eterno. Ele vai se tornar eterno. Dizem que o ego morre, né, quando ele se desencarna, mas isso em breve vai deixar de acontecer. O corpo físico pode até desencarnar, mas o ego não. A personalidade humana vai continuar. Por quê? Porque o trabalho que está sendo feito nesse mundo é único no cosmos e é de tornar o ego um instrumento de luz. Nossa, que confusão, né? Antes os mestres transcendiam o ego e dissolviam ele. Agora não tem mais necessidade de dissolver o ego. Ele sempre foi um instrumento perfeito do Criador. Um instrumento mais perfeito para lapidar nossa luz, nosso diamante. Então chegou o momento que muitos seres no mundo estão manifestando o ego com amor, com sabedoria, com luz, e o ego está se iluminando. A alma está se iluminando mais e o ego também. E está acontecendo uma unificação do ego com a alma. Porque o ego está se tornando sagrado, está se tornando perfeito, está se tornando uma manifestação de luz. É um exercício profundo, né? Perdoar, limpar os pensamentos. Se a gente faz isso, a gente começa a iluminar o ego. E antes da gente se iluminar e dissolver o ego, a gente vai iluminar o ego e ele vai se unificar à nossa alma. Esses corpos vão se unificar e eles vão se tornar seres cósmicos, a nossa alma com o nosso ego, seres universais. E essa experiência tão profundamente linda, tão sagrada, esperada há milhões e milhões de anos de acontecer, está acontecendo agora. Isso fez o quê? Qual é o resultado de tudo isso? Quando a raça humana foi criada na perfeição, que chama raça Adam Kadmon,
Ela veio para a Terra no plano etérico, em luz, em beleza, ainda não tinha ego. Então ela foi começando a manifestar potenciais da terceira dimensão. E aí começou a manifestar o ego, porque existe a necessidade de ter o ego, como eu falei, para se alimentar, para plantar, para caçar animais na época, tudo isso. Então essa raça que veio primordial para a Terra era pura luz. E ela foi começando a experimentar a ilusão, e ela foi decaindo. Mas uma queda importantíssima, que era o plano do Criador, a gente descer na ilusão, e no início a gente transcender o ego, dissolver o ego, e depois a gente iluminar o ego. Muitas pessoas não sabem nem o que é a dissolução do ego e se iluminar. Quanto mais iluminar o ego e se unificar à luz. Então vocês têm que começar a entender que existe em vocês uma personalidade humana e uma personalidade espiritual. A espiritual são aquelas pessoas que fazem o bem, frequentam grupos maravilhosos, não julgam, tá? Não julgam. Todo aquele que usa uma palavra divina para julgar é do ego, é puro ego, é pura ilusão. Não podemos julgar ninguém, não podemos ser preconceituosos, racistas, nem tratar as pessoas mais simples com indiferença, com superioridade, porque em cada um habita a centelha, a mesma luz do Criador está em nós. Então o ego está sendo usado como o instrumento mais nobre do universo para nós iluminarmos ele e unificarmos ele à nossa alma e levar essa experiência para o cosmos. E isso vai permitir agora, com a iluminação do ego, vai começar em alguns seres humanos e vai se expandindo. Isso vai começar que a raça Adam Kadmon alcance um nível mais elevado do que quando chegou na Terra. Ela vai alcançar um nível de iluminação do ego. E isso vai repercutir em todo o cosmos e já está. O próprio Criador está alcançando níveis superiores de existência. Os grandes mestres, arcanjos, deuses, estão tudo se elevando com essas vitórias daqui da humanidade. E a gente acha que o mundo está um caos. E tem um lado, sim, né, difícil, que é os egos exacerbados, né, tornar a experiência aqui muito dolorosa. Mas é para cada vez lapidar mais a alma e que a gente aprenda que a gente pode transformar o ego em luz. Agora o ego pode se transformar em luz. Essa é a meta do Criador para a humanidade. Criar uma nova humanidade, uma nova raça Adam Kadmon, que é a humanidade primordial, iluminada, num nível mais elevado que o anterior. Nós agora vamos ter conceitos mentais e emocionais de luz. Antes a gente era um estado de graça, a alma é um estado de graça, a alma é uma plenitude. O eu superior, ele é unificado a todas as coisas. E agora o ego, sendo unificado ao nosso eu superior, a nossa alma, ele também vai se unificar a todas as coisas. E ele vai ter uma percepção diferenciada do universo 3D e 4D. Então, os seres humanos estão alcançando um estado de iluminação que é sem precedentes em toda a criação de Deus. É raríssimo, é profundo, é sagrado. Nós temos que agradecer muito essa experiência, porque mesmo a maioria estando inconsciente para ela, e mesmo muitos que vão ver esse vídeo não vão entender, porque vocês têm que parar e refletir da beleza que o ego é na vida de vocês. Quando ele manifesta desconforto, ele está ensinando você a ter paciência. Quando ele manifesta gula, ele está ensinando você a ter um controle sobre sua alimentação. Quando ele manifesta ímpetos sexuais exacerbados, é porque ele está te ensinando a você
se equilibrar nessa energia. Eu vou fazer um outro vídeo depois explicando por que a gente desequilibra os pensamentos, as emoções em excesso. A gente pode desequilibrar sim, porque essa é a função do ego, nos ensinar através desse desequilíbrio. Mas às vezes a gente exagera na dose e sofre muito. Tanto na sexualidade, quanto no ódio, quanto na cobiça, no vício de trabalhar, nos vícios químicos. Eu vou explicar isso em outro vídeo, já me pediram também. Então agora a gente está alcançando um ponto nobre, muito nobre. Tá? O ego, ele é aquele que propaga mensagens de fim de mundo, de destruição da humanidade, de asteroides, de planetas que vêm aqui chupar todo mundo, tipo vampiro, já pensou? Um planeta chupão, um planeta vampiro. Ele vem aqui sugar a gente. Isso tudo são as ilusões do ego. O ego é capaz de fazer qualquer ilusão parecer verdade. Ele pode fazer um sonho, você sonhar como se fosse verdade, uma história que nunca existiu nem vai existir. Ele vai propagar o medo, vai propagar mensagens de... não vou chamar impossível, que para mim tudo é possível. Ele vai propagar mensagens falsas como verdadeiras, porque ele desconhece que ele é luz. O ser desconhecendo que é luz vai fazer esse trabalho contrário à iluminação do ego. Só que também tem um lado que ajuda, né? Ele mostrando o lado negro do ego, ele também ajuda a gente a querer enxergar esse lado negro em nós e nos curar. Então tudo está interligado, tudo é perfeito e profundo. Só que a gente está no momento que a história está na parte mais linda. E quem é que está sentindo isso? Quem é que está se esforçando para sentir a parte mais linda da história? Um desfecho surpreendente. Um desfecho impossível de estar acontecendo. O ego não poderia se tornar luz. É porque aqui estão acontecendo tantos milagres nesse mundo, que o ego está se tornando luz. Vocês estão se tornando luz sem saber. E vai acontecer um momento que, quando isso for irradiado para muitos seres humanos e muitos alcançarem esse estado, aquela história do 100º macaco, né? Quando uma quantidade X alcança essa situação, irradia para todos os demais. E quando todos os demais aqui desse mundo alcançarem essa situação, ela vai ser irradiada para todo o cosmos. Caramba, vai dar uma diferença. Os planetas 3D que tem pelos universos, eles vão receber essa bênção. Eles vão receber vamos dizer assim, esse gen, essa percepção de que o ego deles pode também se iluminar. Isso vai transformar tudo, para sempre. Nunca mais o ego vai ter a atuação danosa que tem. Por isso que eu disse que o ego é o instrumento mais perfeito, jamais feito pelo Criador. A ideia do Criador, quando fez o ego, a ilusão, era que cada ser, mesmo no sofrimento do ego, se lembrasse que é Deus. Nossa, isso é muito bom, isso é muito profundo. No meio de uma dor, de uma tristeza, de uma perda, de doença, você se lembrar que você é divino, é muito profundo, é muito sagrado. Agora, você conseguir fazer do ego um amigo, um aliado, que está te ensinando, e você está reconhecendo o ensinamento e aprendendo e se esforçando para a cura, nossa, isso não tem precedente. Não tem. Então, o ego foi criado para que você se lembre que é Deus. Só que agora essa história vai além de você se lembrar que é Deus. É você transformar o seu Deus interior. O ego está transformando o seu Deus interior num Deus maior ainda. Então, só mesmo agradecendo a existência aqui nesse mundo. A dor foi fundamental para esse aprendizado, tá? Só que chegou a hora que não é mais necessária.
chegou a hora que nós estamos sabendo que a gente não precisa mais sofrer, que a gente pode usar o nosso ego para ser parceiro. E quando ele cutucar a gente, ó, quero comer uma torta daquela inteira agora que é deliciosa. Quando ele cutucar a gente, você tem que lembrar que ele lapidou sua alma. E sua alma vai dizer, eu não preciso daquela torta inteira, uma fatia está ótimo para mim. Eu quero deliciar uma fatia, eu não quero me entupir com uma torta inteira. Então o ego continua ensinando, né? Só que a alma está tão fortalecida com as experiências que ela brilha mais. E ela brilhando mais, ela vai brilhando o ego. E o ego vai começando a sintonizar com a alma, até que um momento ele vai se acoplar na alma. É um assunto muito profundo, é difícil explicar, tá? Não tem bibliografia sobre isso. É resultado de 40 anos de busca, 20 anos de meditação, a abertura da minha mediunidade, ela foi aflorando já desde 20 anos atrás, quando comecei a meditar. Eu sou bastante orientado, preparado, ensinado pelos planos internos. E essas informações, elas vêm de dentro. E não é uma informação mental. Não é uma informação que eu ouço ou vejo, é uma informação que eu vivo. É uma informação viva, chama luz. Luz é informação, amor é criação. Então essa expansão dessa luz em vocês está cada vez mais forte. Quem usar a técnica mais sagrada de iluminação, que é a meditação, vai ter uma grande transformação. O ego vai ensinar uma coisa muito difícil, né? Ele vai botar o pensamento incessante em você. Ele vai pensar sem parar na sua meditação para você dizer, eu não consigo. É o ego te ensinando a você aquietar os pensamentos. É o ego te ensinando a você ser mais luz, mais lindo, mais sagrado. E o ego se diverte com isso. Ele tem uma existência autônoma para nos ensinar. Porque se nós fôssemos verdadeiramente o ego, a gente teria total controle sobre ele, né? Eita, assunto complicado. Bom, é isso então. O mundo está nascendo para uma nova cura, uma nova humanidade, uma nova raça, uma nova percepção, um novo ser cósmico está nascendo aqui nesse mundo. As almas estão se redescobrindo, estão se elevando, estão se tornando mestres da ilusão. E esse aprendizado é muito sagrado, muito sagrado. Então todo ser humano é um ser divino que está exercendo um papel ilusório para se redescobrir como Deus, e um ajuda o outro. Mesmo que as pessoas entendam, um atrapalha o outro. Na verdade, um ajuda o outro. Quanto maior o ego, maior é a ajuda dele para que a gente se ilumine mais. Por isso que existe a filosofia da não reação. Porque quanto mais você reage, mais você dá vida, mais você dá energia à situação. Que é o caso do pânico. Um dia eu vou ensinar a curar o pânico também, vou fazer um vídeo. O pânico também é uma energia que a gente valoriza, alimenta ela e ela fica cada vez mais forte. Em vez de a gente se curar do pânico, a gente fica cada vez mais apavorado. A gente não pode valorizar o que é ilusório. O que é ilusório é tudo que nos faz sofrer. Tá? Então, quanto mais a gente valoriza o sofrimento, mais a gente alimenta ele, mais ele cresce, mais ele nos incomoda. Temos que aceitar o que existe, não é ficar de braços cruzados. Aceitar é não reagir, é não alimentar o que existe de errado, ruim, seja qual a palavra queiram usar, porque tem umas pessoas que me ajudam muito, criticam muito meus vídeos. Ai, que eu falei isso, que eu falei aquilo. Porque se você botar uma palavra com uma vírgula errada, tem pessoas que um vídeo de 1 hora ela vai enxergar aquela vírgula errada que deu um sentido diferente.
o conteúdo do vídeo ela não observou e não comentou. Ela comentou a vírgula errada ou o erro de português. Então, eu agradeço essas pessoas que criticam meus vídeos, que elas me ensinam com isso. Elas me ensinam a ter mais paciência com a ilusão delas. Elas me ensinam a enxergar mais as minhas dificuldades e a iluminar cada vez mais o meu ego. E meu ego está cada dia mais bonzinho. Às vezes ele vem incomodar, claro, porque o profundo de dizer agora é que nós não vamos desencarnar e deixar essa dor para trás, não. A gente vai iluminar o ego e levar ele junto. Então não dá para fugir dele. Não dá para fugir dele como se fugia antes, né? Achando que ia sair daqui e não ia mais ter o sofrimento do ego. Vamos levar ele, mas vamos levar ele iluminado, tá bom? Essa é a meta de cada um. Deixem seus comentários aí embaixo, que aí eu respondo, porque eu sei que é um assunto muito complicado e eu vou tentando ajudar. Eu às vezes não respondo de imediato, porque o trabalho está crescendo. Eu moro aqui no sítio Ganesha, a gente está começando a fazer uma campanha no Kikante, que é um site de doações, para construir o primeiro chalé. Vai nascer a comunidade de luz do sítio Ganesha. Nós vamos viver em paz, harmonia, nós vamos identificar nosso ego, as artimanhas dele, o aprendizado que vamos ter com ele. Vai se unir uma grande família aqui. Se você quiser fazer parte, eu vou colocar aí embaixo aí nos comentários o link para o grupo do WhatsApp da comunidade de luz do sítio Ganesha. No meu canal do YouTube também tem um ícone que eu coloquei do PayPal, para quem quiser ajudar com doações para o canal, tá? Para manter esse canal vivo, porque eu larguei tudo para viver da minha vida espiritual. E a gente sabe como não é tão simples, né? Nesse mundo, já trabalhando não é simples, né? Conseguir pagar todas as contas. E eu estou vivendo agora só da parte espiritual e alugando uma casa aqui do sítio. Eu moro numa e alugo a outra, para temporada. Então quem também quiser alugar a casa para temporada, aqui tem de 1 quarto e tem de 3 quartos, tá? Aqui é um lugar muito bonito, fica no município de Guapimirim, no Rio de Janeiro, na serra que sobe para Teresópolis, é no meio da floresta, o sítio é muito lindo, é no morro, tem a vista maravilhosa das montanhas, tem área de lazer, tem um templo de meditação, tem piscina, tem lago, tem a cachoeira aqui dentro do condomínio, é muito bom, muito bonito, tá? E foi um presente que, vamos dizer assim, que o universo me deu para poder falar essas coisas para vocês, tá? Então um tem que ajudar o outro. Eu ajudo vocês com informações, ensinamentos, e vocês que puderem fazer essa doação será muito bem-vindo para que a comunidade nasça e o sítio possa fazer sua manutenção, né? Tem muita coisa aqui, são 5.500 metros quadrados de terreno com floresta, tem muita manutenção para fazer, grama para cortar, casas para limpar, roupa para lavar, e eu faço tudo isso. E eu faço com muito amor. Meu ego aprendeu a aceitar, a fazer serviços com muito amor, com muita gratidão por tudo. Isso vai me unificando a tudo e todos, tá? Então eu tenho um carinho imenso por vocês que assistem meus vídeos e se vocês puderem perceber, existe uma ligação entre nós. Vocês conseguem sentir? Nós estamos todos conectados. Eu estou sentindo antes de vocês assistirem o vídeo que ainda estou gravando. Vocês vão sentir nesse vídeo uma conexão com a luz. Porque vocês estão iluminando o ego de vocês. Por isso que vocês estão assistindo esse vídeo. Muito bom, né? E o que é iluminação? O que é essa conexão? Às vezes dá uns arrepios gostosos, né? Dá uma paz, uma lágrima nos olhos, uma sensação de amor profundo, né? Outra coisa que eu queria falar é que tem muita gente preocupada com mediunidade, com ver, com desdobrar.
Isso é artimanha do ego. É o ego querendo te dizer que você já é luz. Você não precisa desdobrar, porque você já faz tudo que tem que fazer. Você sai do seu corpo quando dorme, você faz o que tem que fazer. Você só não está desperto porque você dá muito valor ao ego. Ai, quero aprender desdobramento. Aí começa a tomar um monte de coisas aí que nem sempre dão certo. Porque o ego está te ensinando que tudo está dentro de você. Tua beleza está dentro, teu amor está dentro. Você é amor, você é luz. Você é informação, você é criação. E você está contribuindo para uma criação externa através da sua vivência. Então vamos começar a desvalorizar mais caprichos do ego. Às vezes eu recebo mensagem, eu estou sentindo um arrepio no dedão do pé direito, será que eu estou me iluminando? Fala assim, não, pode ser uma formiga que está no seu pé, pode ser sei lá, uma pulga. As pessoas estão exagerando, elas estão querendo se tornar espirituais com falsas percepções. A verdadeira espiritualidade é quando você sente o amor, quando você fala o amor, quando você vê o amor, quando você é o amor. Não existe outra espiritualidade, não existe nada para ser buscado fora. Eu medito há 20 anos e raramente eu vejo alguma coisa, porque não é necessário ver. O que eu preciso é ver divinamente, não é enxergar com os olhos. O que eu preciso é sentir divinamente. O que eu preciso é falar divinamente e amar divinamente. Se eu fizer isso, eu não preciso me desdobrar, eu não preciso ver nada, porque eu vou sentir tudo, eu vou estar em comunhão, em conexão com a luz. E isso vai me permitir ver tudo que eu quiser sem ter evidência. Não precisa ter evidência para ver tudo. Eu posso saber se tem um mestre do meu lado, sem ver ele, sem ver nada. Somente pela percepção, porque eu sou luz, eu sou informação, eu sou amor, eu sou criação. Se vier um mestre do meu lado me ensinar alguma coisa, eu vou saber quem é, porque o meu coração vai dizer através do amor. Então não há necessidade de fenômenos. A necessidade sim de amar. E quando a gente ama, a gente se unifica a tudo, a todos. Tá bom? Então, o recado de hoje é: agradeçam o ego de vocês que ele ensina. Ele é o seu mestre, ele é o seu maior mestre. Ele é o mestre mais perfeito que o Criador poderia criar no cosmos. E ele te deu de presente. Como se fosse um brinquedo, que pode ter alguns lugares que machuca e você se permitir machucar. Para aprender a não mexer onde machuca. Tá bom? Então vamos fazer isso. Vamos nos conectar, até pelo vídeo a gente pode se conectar, se unificar pelo amor. Eu posso sentir a energia de vocês, a luz de vocês, e vocês podem sentir a minha, né? É isso então. Então, namastê, até o próximo vídeo. Eu nunca fiz esse pedido, mas curtam o vídeo, compartilhem, deixem perguntas, propostas para novos vídeos. Se quiserem fazer uma contribuição, fica aí no canal à direita um ícone do PayPal. E eu também vou colocar o ícone do Kikante para a campanha para a construção do primeiro chalé da comunidade, e vai ter premiações, tá? Quem doar vai ter direito a estadias, retiros, encontros, palestras, meditações, aulas, tá bom? Se você mora longe, não tem problema, um dia você vai poder vir aqui, tá? É isso então. Gratidão infinita a vocês. Vocês estão me ajudando demais, porque quando eu ensino, eu aprendo. Tá bom? Tudo de bom para vocês.